E isso é porque nós não nascemos da vontade de Deus. Nós não nascemos da vontade de Deus. Que história é essa? Então vamos aqui no texto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os que recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Ele ainda não se tornou filho, ele recebeu o poder, né? Condições para se tornar filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esses aqui que receberam, né, o nome de Jesus, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue. Porque nesse mundo nós nascemos de uma dessas três vontades: a vontade do sangue, a vontade da carne ou da vontade do homem. Tem a vontade biológica, tem a vontade do desejo sem compromisso e tem a vontade do homem, que o homem quer ter o filho. O homem pode querer ter o filho intencionalmente, conversar lá com a esposa dele, ter o filho. Pode acontecer na carne, o desejo carnal. A pessoa às vezes não tem um casamento, não tem um compromisso. Ela tem uma relação íntima e tem um filho. E tem a vontade do sangue. Às vezes eu posso ter até um compromisso com a pessoa, porém, essa pessoa, a gente não combinou, né? Mas a nossa biologia, né, nos levou a ter uma criança. A gente nasce nesse mundo, a gente nasce de uma dessas três vontades, né? Agora, quando a gente crê que Jesus é o Cristo, a gente nasce da vontade de Deus. Vamos ler 1 de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, eu nasço de Deus quando eu creio que Jesus é o Cristo, quando eu creio que Jesus é o enviado de Deus. Então, eu preciso entender que ele é o Cristo, eu preciso entender a condição que eu vim nesse mundo e o que Jesus fez. Todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, quem ama o que o gerou, quem gerou Jesus foi Deus. Então, todo aquele que diz que ama a Deus, também ama aquele que dele é nascido. Não tem como eu amar a Deus e não amar Jesus. Eu amo a Deus amando a Jesus. Interessante aqui, ó, ele diz como é que é o amor. Ó, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, quando a gente pratica, né, quando a gente anda em obediência aos mandamentos do Senhor, né, as instruções por parte do Senhor, é assim que a gente mostra que a gente está amando a Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo é a condição para poder ver o reino de Deus. Se alguém não nasce de novo, ela não vai poder ver, ela não vai poder... O reino de Deus vai estar ali, mas ela não vai ver, ela não vai perceber o reino de Deus. Ela não vai compreender as coisas espirituais do Senhor, porque ela não tem ali o olho espiritual, ela não tem o corpo espiritual, porque ela só está na carne. Então, a gente tem um texto aqui embaixo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, a pessoa que é nascida apenas da carne, ela não tem o espírito vivo nela para que ela possa compreender, ela precisa nascer no espírito, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu vou nascer mais uma vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então me faço a seguinte pergunta: ver o reino de Deus é a mesma coisa de entrar no reino de Deus? Você ver um lugar é a mesma coisa de você entrar nesse lugar? Ver e entrar são coisas diferentes. Então, nascer de novo é para ver, nascer da água do Espírito é para entrar. Nascer de novo é a mesma coisa que nascer da água e do Espírito? O que é então nascer de novo? O que a Bíblia diz que é nascer de novo? Nascer de novo, 1 de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, crer que Jesus é o Cristo, você nasce da vontade de Deus.
Para nascer da vontade de Deus, basta crer que Jesus é o Cristo. E o que é isso, crer que Jesus é o Cristo? É eu compreender a condição que eu nasci nesse mundo e o que Jesus fez.